Olá meninos, tudo bom? Essa aula encerramos hoje abaixo da Idade Média, tá? É a nossa última aula sobre esses últimos 5 séculos da Idade Média, que vai do século XI ao XV. E nessa aula nós vamos ter que trabalhar 3 temas rápidos, tá? Um é a formação dos países ibéricos, ou seja, Portugal e Espanha. Vamos falar também um pouquinho sobre a formação da França e da Inglaterra, no contexto da chamada Guerra dos 100 Anos. Eu vou ter que trabalhar também com vocês o pior século da história do continente europeu, que ficou conhecido como a crise do século XIV, tá bom? E aí com isso, meninos, o chamado modo de produção feudal vai entrar em decadência, e aí nós vamos ter a transição da chamada Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Então vamos lá. Senhores, o que hoje é Portugal e Espanha, na verdade, na Idade Média, era um conjunto de reinos, que na parte centro-norte tinha o Condado Portugalense, o Reino de Leão, de Castela, de Navarra, Aragão e o Condado da Catalunha. Essas regiões que vocês estão vendo aí, centro-sul, essa parte colorida, eram formadas por reinos cristãos. E a parte centro-sul era a área de domínio dos muçulmanos, os mesmos islâmicos das cruzadas, lembram deles? Né? Os infiéis, como a Igreja Católica chamava eles. Então o que acontece, meninos? A formação de Portugal e da Espanha, na verdade, vai ocorrer da união desses reinos cristãos contra os muçulmanos, contra os islâmicos, para expulsá-los da Península Ibérica. Isso aí ficou conhecido como a Guerra de Reconquista, onde os reinos cristãos unem suas forças, expulsam os muçulmanos ou islâmicos da Península Ibérica, e uma vez que os islâmicos são expulsos da Península Ibérica, todo esse território vai ser dividido e vai ocorrer a formação de Portugal e Espanha, países como são até hoje, ok? Então vocês podem perceber uma coisa: a formação de Portugal e da Espanha foi uma formação relativamente rápida. Por quê? Porque eles não vão brigar entre si. Na verdade, eles vão unir suas forças para lutar contra o inimigo em comum, que no caso são os muçulmanos, tá bom? Então, a formação de Portugal e Espanha está atrelada a uma guerra conhecida como Guerra de Reconquista. E o que foi mesmo a Guerra de Reconquista? Os reinos cristãos, eles se unem para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. E uma vez os muçulmanos expulsos da Península Ibérica, ocorre a formação do país Portugal e do país Espanha. E como a formação deles foi rápida, meninos, eles vão se pacificar rapidamente. Portugal e Espanha, assim que termina a Idade Média e começa a Idade Moderna, portugueses e espanhóis serão os pioneiros numa grande aventura conhecida como expansão marítima, ou simplesmente as grandes navegações, que eles vão pegar seus barcos e vão navegar pelo Oceano Atlântico e vão acabar chegando no que eles vão chamar de Novo Mundo. E sabe o que é o Novo Mundo? O continente americano. E Portugal, desculpa, vai até chegar à região aqui que hoje é o território brasileiro. Ok? Então não esqueça, a formação dos países ibéricos é a formação de Portugal e Espanha através da chamada Guerra de Reconquista. Agora sim, se a formação de Portugal e da Espanha foi relativamente rápida, eu já não posso falar isso para vocês na formação da França e da Inglaterra. Por quê? Porque a França e a Inglaterra vão brigar entre si num conjunto de conflitos, de batalhas que ficaram conhecidos como a Guerra dos 100 Anos. Foi entre o século XIV e século XV, meninos. Durou um total de 116 anos. Lógico que não foram 116 anos de lutas ininterruptas, não foram guerras sem parar, não é assim. Durante 116 anos ocorreram muitos conflitos, muitas batalhas entre o exército francês e o exército inglês. E como foi muito longa essas batalhas, muito longa essa guerra, acabou atrasando na formação deles como país. Enquanto Portugal e Espanha têm uma formação relativamente rápida, França e Inglaterra já vão demorar um pouquinho mais. Por isso que eles vão partir atrasado nas viagens marítimas, nas grandes navegações. Portugal e Espanha, que se unificam rapidamente, se pacificam mais rapidamente, vão ter uma formação mais rápida e vão ser os primeiros a navegarem pelo Oceano Atlântico. Ok? E aí você pode perguntar o seguinte: professor, o que provocou essa guerra? Foram inúmeros fatores, meninos. Eles disputavam cidades, eles disputavam territórios, tinha briga entre os reis por questão de hereditariedade, herança do trono. A confusão foram vários fatores. E essa guerra, por ser muito longa, ela pode ser dividida em 2 etapas. Primeira etapa, vitórias inglesas. A Inglaterra, de fato, venceu as primeiras batalhas. Tá? A Inglaterra chegou a invadir até a França, e a Inglaterra, menino, chegou até a dominar 1/3 do território francês. Não é? Até a região de Paris, que é a região mais rica da França, chegou a ser dominada pelos ingleses, ok? E como é que a França reagiu? Que no final das contas, quem vence a guerra é a França. A França reage por causa dessa jovem senhorita que está aí
no slide de vocês, que é conhecida Joana d'Arc. A Joana d'Arc, na época, ela afirmava para todos que foi escolhida por Deus, enviada por Deus, para liderar o exército francês contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. E os franceses acreditaram e passaram a ter toda a fé na figura da Joana d'Arc. O próprio rei da França, o Carlos VII, o Carlos de Valois, ele acredita na Joana e manda ela para a guerra. Ela não sabia nada de guerra, ela não tinha nenhuma habilidade com armas e muito menos ela conhecia estratégias militares. Mas a questão, meninos, é que por todos acreditarem que ela foi enviada de Deus para liderar a França contra a Inglaterra, o exército francês se une. Os nobres que tinham rivalidade, os exércitos franceses que tinham rivalidade entre eles, essas rivalidades são esquecidas. Eles unem. A Joana d'Arc fortaleceu no exército francês o sentimento de união, o sentimento de nacionalismo. E eles também passaram a lutar sem medo da morte. Tá? Isso foi decisivo para que, no final das contas, na Guerra dos 100 Anos, quem vence é a França, com a liderança da Joana d'Arc. Mas, infelizmente, para a Joana, essa história não é feliz, o final. Tá? A Joana ela acaba, em determinado momento, sendo prisioneira lá na Inglaterra. E se na França ela era considerada uma santa, meninos, na Inglaterra ela vai ser considerada uma bruxa. E aos 19 anos de idade, a Joana ela é morta, queimada, viva, na fogueira da Inquisição. Tá certo? Então lá na Inglaterra ela morre com 19 anos de idade, sob acusação de bruxaria. Aí 500 anos depois da morte dela, a Igreja Católica reconhece o seu erro, pede desculpas em memória da Joana d'Arc e eleva ela à condição de santa. Hoje a Joana d'Arc é santa, tá? E até padroeira da França. Ok? Então cuidado, a formação da Inglaterra e da França foi muito mais lenta, muito mais demorada, comparada com a formação de Portugal e Espanha, porque eles vão brigar entre si, na terrível Guerra dos 100 Anos. Ok? Aí para fechar nossa aula, nós temos que falar um pouquinho do século XIV. Por que o século XIV foi tão ruim para os europeus? Olha essa pintura do século XIV. Vocês estão vendo aí a pintura que representa o quê? Doença, sofrimento, a morte, ceifando, tirando a vida das pessoas. É porque foi um período, meninos, de terríveis catástrofes, onde a principal foi a pandemia da peste negra. Tá? Nós estamos hoje vivendo uma pandemia mundial, né? Uma pandemia da Covid-19 que já matou, né, inúmeras pessoas no mundo todo. Mas na Europa do século XIV, a pandemia da peste negra matou cerca de 25 milhões de europeus. A mortalidade foi lá em cima. Por quais motivos? A medicina era pouco avançada, a questão de higiene era péssima, não tinha água encanada, sistema de esgoto. Vocês têm que lembrar também que as cidades, elas eram protegidas por muralhas, que eram chamadas burgos. E aí o que acontece, meninos? Devido às muralhas, as casas ficavam próximas uma das outras. O ar demorava para se renovar. Isso facilitou a propagação da doença, fora que ela é propagada pelo ar, porque a peste também atingia os pulmões, até uma bactéria. Tá certo? E era chamada peste negra porque num estágio mais avançado da doença, as pessoas começavam a ter problema de circulação sanguínea e os dedos, tanto das mãos como dos pés, começavam a escurecer, começavam a necrosar. Daí eles chamavam de peste negra. Então milhões de pessoas perderam suas vidas com essa doença, né, que não tinha nenhuma forma de tratamento na época. A medicina era pouco avançada. E o pior, morreu muita gente no campo. E como morreu muita gente no campo, a produção agrícola despencou. E com a queda na produção agrícola, começou a faltar comida, vai ter uma crise de abastecimento, ou seja, para milhares de pessoas vão ter a fome também. Quer dizer, além de conviver com a pandemia da peste negra, ainda vão ter que se preocupar com a falta de comida, que a fome também vai ser um problema. E ainda tiveram guerras, como eu falei para vocês, aquela guerra da Península Ibérica, que é a guerra de reconquista, e a guerra entre França e Inglaterra, que foi a guerra dos 100 anos. Então vocês imaginam, viver num ambiente de doenças, de falta de comida e de guerras. Isso foi o século XIV. Por isso que a morte foi algo muito presente na vida do europeu durante o século XIV. De fato, realmente foi essa crise generalizada por esses três problemas. Aí tu imagina, se o feudalismo já estava em crise, depois de todo esse problema do século XIV, realmente é o golpe final no chamado sistema feudal. E a Idade Média vai terminando, meninos, e vamos começar uma nova etapa da história mundial, chamada Idade Moderna, mas isso nas próximas aulas, ok? Tá bom? Espero ter sido claro para vocês. Até a próxima. Um abraço.